Hoje encontrei minha namorada com o ex dela no meu apartamento e ela me apresentou como seu colega de quarto, mas não tenho pés suficientes para chutá-los para fora. Moro sozinho em um apartamento na cidade. Minha namorada, Jennifer, tecnicamente não mora comigo, mas quase. Ela está aqui pelo menos 5 noites por semana, roupas no armário, escova de dentes no banheiro, seu laptop carregando na sala, você já entendeu a ideia. Tem sido assim há algum tempo e nunca me incomodou. Estamos juntos há pouco mais de 1 ano. Então ontem saí cedo do trabalho, tinha feito um turno longo, mas estava de bom humor. Ao meio-dia, Jennifer me mandou uma mensagem perguntando se podia usar o apartamento à noite. Disse que queria colocar a conversa em dia com uma velha amiga da universidade e queria privacidade. Não tive nenhum problema com isso. Ela me pediu especificamente se poderia dar a elas um pouco de espaço por algumas horas. Então eu disse sim, sem problemas. Eu iria passar um tempo com um colega de trabalho depois do turno e talvez jantar ou algo assim. Avançamos para as 20h45 da noite. Voltei para o apartamento. Tinha parado para comprar algo para comer no caminho porque meu colega não quis jantar. Não estava pensando em quem estaria lá ou se ainda estariam. Honestamente, eu estava cansado e só queria relaxar. Mas assim que entrei, notei um par de tênis masculinos e uma jaqueta bomber perto da porta. Definitivamente não eram meus. Entro e lá estão eles, Jennifer no sofá com um cara. Estão bebendo vinho, rindo, como se estivessem no meio de uma comédia romântica. Não estavam se tocando nem nada, mas estavam confortáveis demais. Ele tinha aquele olhar arrogante e familiar que me irritou instantaneamente. Jennifer me notou e quase pulou, primeiro sinal de alerta. Ele rapidamente disse, no tom mais desconfortável e forçado que já ouvi na vida, "Ah, este é meu colega de quarto", apontando para mim. Então eu paro no meio do caminho. Nem sei como reagir por um segundo. Olho para o cara e ele apenas sorri com superioridade e diz, "Oi, sou o Tyler. Namorei a Jennifer na universidade." Esse foi o momento em que tudo começou a fazer sentido em tempo real. O olhar nervoso, o fato de que ela queria o apartamento só para estar com ele, o tom da voz dela, e agora esse cara revelando que era seu ex enquanto ela fingia que eu era apenas o colega de quarto e esquecia que estamos juntos há mais de 1 ano. Ela imediatamente tentou minimizar, dizendo que era uma brincadeira, que não falou sério, mas o rosto dela dizia tudo, estava encurralada. Ela sabia e ele não estava ajudando, tinha aquela confiança arrogante como se soubesse que tinha provocado algo. Eu disse para ele ir embora. Não gritei, apenas falei diretamente, "Vá." Ele riu e me disse para me acalmar porque estava ali para colocar a conversa em dia com sua ex e me piscou um olho. Bem, esse piscar de olho foi o que me fez perder a calma. Não me orgulho disso, mas acertei um soco nele. O punho conectou e no segundo seguinte estávamos brigando. Não foi uma luta longa, ele não esperava, e eu já estava cansado de ser educado. Eu o empurrei para a porta, peguei sua jaqueta e o empurrei para fora, finalizando com um chute no traseiro para deixar claro que eu estava expulsando ele e não era só uma brincadeira amigável. Jennifer estava gritando o tempo todo, me chamando de louco, dizendo que eu não podia tratar o amigo dela assim. Foi então que me virei para ela e disse que ela também tinha que sair. No começo ela resistiu, tentando mudar o rumo, dizendo que também era o apartamento dela e que eu não entendia a situação. Não estava interessado nessa discussão. Fui direto ao armário, peguei a mala que ela mantinha no meu apartamento, empacotei o que era claramente dela e joguei ao lado da porta. Ela ficou lá, atônita, ainda tentando me convencer, mas eu não estava aberto a nenhuma discussão. Disse que ela saísse ou chamaria a segurança do prédio. Ela saiu batendo a porta e gritando algo sobre como eu sempre assumia o pior e que estraguei tudo. Depois de comer a comida que eu tinha trazido, verifiquei meu telefone, mensagens não lidas da Jennifer. A primeira dizia, "Podemos apenas conversar." Depois outra, "Você está exagerando." Em seguida, algumas mais onde ela começava a enlouquecer, me acusando de ser violento e instável. Depois uma mensagem de voz da irmã dela, soando irritada, dizendo que era melhor resolvermos isso antes que os pais dela descobrissem. Agora tem os pais dela me mandando mensagens, dizendo que eu devia ser um homem e falar com a Jennifer, que tenho que arrumar as coisas. Aparentemente, ela correu direto para ele chorando, deixando de fora a parte em que ela trouxe o ex para o meu apartamento e mentiu sobre quem eu era. Claro, eles não estavam dançando mambo horizontal quando entrei, mas só faltavam mais 30 minutos, 15 se o idiota soubesse fazer algo além de piscar e levar chutes no traseiro. Claro que ainda não respondi a ninguém. Vocês acham que eu exagerei?
Ela não apenas mentiu sobre quem iria encontrar, mas também me chamou de colega de quarto. Acho que foi isso que realmente me fez perder a calma. Todo mundo age como se eu tivesse perdido a cabeça, mas ninguém menciona nada do que ela fez. Na minha opinião, quando isso acontece, não há nada que precise ser discutido, porque está claro qual é a verdade. Atualização 1. Depois daquela noite, não respondi a nenhuma das mensagens da Jennifer, mas a mensagem de voz da irmã dela me incomodou. O tom não era nem sobre a situação em si, era como se ela estivesse tentando se antecipar a algo, como se já houvesse uma história sendo montada e ela quisesse que eu embarcasse nela antes que os pais descobrissem. Então decidi não ficar calado. No dia seguinte, mandei uma mensagem para a irmã dela, disse que precisávamos conversar pessoalmente. Ela aceitou e nos encontramos em um lugar perto do trabalho dela. Ela estava bastante tensa, como se estivesse se preparando para algo desconfortável, o que já me deu uma pista. Contei a minha versão dos fatos. A expressão da irmã mudou instantaneamente, ela parecia genuinamente preocupada e disse, isso não é o que a Jennifer nos contou. Acontece que Jennifer contou à família que eu fiquei bravo do nada e agredi um amigo que ela tinha convidado porque precisava de ajuda com algo relacionado ao trabalho, ou seja, mais mentiras. Disse que fiquei com ciúmes, perdi o controle e tive um ataque de raiva. Também contou que eu estava passando por problemas emocionais e projetei isso na situação, por isso a família começou a me ligar pedindo para eu resolver as coisas, porque ela fez parecer que eu era um instável. Mostrei à irmã as mensagens no meu telefone onde Jennifer dizia que precisava do apartamento para encontrar uma amiga e descrevi o idiota piscador de olho, do qual me arrependo de não ter deixado com o olho permanentemente fechado. A irmã ficou em silêncio. A única coisa que disse foi, vou falar com nossos pais. Bastaram algumas horas para que as consequências começassem. Primeiro, recebi uma mensagem da mãe da Jennifer com um tom completamente diferente do anterior. Ela se desculpou por ter tirado conclusões sem ouvir os dois lados e disse que não fazia ideia de que Jennifer tinha mentido. Menos de 10 minutos depois, recebi uma mensagem do pai dela, que foi na direção oposta. Para minha surpresa, ele estava irritado. Disse que eu deveria ter sido um homem maduro, que não importava o que tivesse acontecido, que nunca deveria ter colocado as mãos em alguém e que eu deveria ter protegido a Jennifer das consequências em vez de expulsá-la. Não respondi ao pai dela, nunca gostei de capachos. Naquela mesma noite, o tio dela me ligou. Não que sejamos próximos, mas já nos encontramos em alguns eventos familiares e ele é um cara legal. Atendi pensando que talvez fosse me dar uma bronca também, mas o que ele me disse me deixou sem palavras. Aparentemente, Jennifer ficou na casa dele na noite do incidente. Disse que não se sentia segura para voltar para casa depois do que aconteceu, mas enquanto estava lá, acabou deixando escapar que o cara, que chamarei de Tyler para não chamá-lo de piscador de olho ou chutado no traseiro, na verdade já tinha se encontrado com Jennifer na noite anterior, que é justamente quando ela me enviou a mensagem pedindo o apartamento. O tio dela a confrontou e ela revelou que não aconteceu nada naquela noite porque ela não quis ir para o motel onde ele estava hospedado, pois achou nojento. Mas também afirmou que não aconteceu nada na noite em que eu os encontrei. Claro, isso resolve tudo. Como ela tem problemas com a higiene de motéis e porque eu cheguei a tempo, ela não foi infiel. Tudo resolvido, hora de reatarmos. Se eu fosse o pai da Jennifer, certamente seria essa a minha linha de pensamento. 2 dias depois, ela apareceu no meu trabalho. Sim, no meu trabalho. Entrou chorando, com os olhos vermelhos e uma sacola na mão. Começou a pedir para conversar em voz alta. O pessoal da recepção ouviu e um dos meus colegas veio me chamar. Só disse, você tem que resolver uma situação. Quando saí e a vi, nem disse nada, apenas a apontei para fora. Ela me seguiu, ainda chorando, ainda implorando por uma chance de explicar. Disse que não deveria estar ali, que não era maneira de resolver as coisas. Ela continuava dizendo que nunca quis mentir, que Tyler só apareceu de surpresa e que ela entrou em pânico, por isso me chamou de colega de quarto. Nada disso importava mais. Ela poderia ter dito que estava possuída por um fantasma e eu não me importaria. Disse que já tinha falado com o tio dela e que ela deveria ir embora, que nunca mais aparecesse no meu trabalho ou em qualquer outro lugar. Ela disse que o tio poderia estar mentindo, que nossa relação era mais forte do que qualquer coisa que ele pudesse dizer. Eu simplesmente voltei para dentro. Meu chefe não ficou bravo, mas deixou claro que isso não poderia acontecer novamente. Disse que a empresa tinha uma reputação e que se dramas pessoais continuassem surgindo na recepção, seria um problema. Eu entendi e garanti que não voltaria a acontecer. No dia seguinte, deixaram uma carta na minha porta.
Era de um advogado. Queriam que eu devolvesse alguns pertences, coisas que aparentemente ela havia deixado para trás. Eu já tinha embalado tudo e entregado para a irmã dela naquela mesma semana, inclusive deixei uma lista de verificação na caixa com tudo que havia sido embalado. Mas isso era outro movimento, uma ameaça legal para forçar a comunicação. Enviei uma foto da lista de verificação e do recibo de envio para o escritório do advogado, informando que tudo já estava resolvido. Depois, o pai dela me enviou outra mensagem dizendo que eu estava agindo como um covarde e como uma criança apenas por me recusar a enfrentar Jennifer e resolver as coisas como adultos. Bloqueei o pai dela. Mas minha ex não consegue entender que acabou, e eu deixei isso bem claro. Se expulsá-la do meu apartamento e enviar todas as coisas dela não foi suficiente, não conheço outra forma. Não sei fazer sinais de fumaça com as mãos que digam, você é uma mentirosa e supere isso. Atualização 2. Aproximadamente uma semana depois de ela ter causado uma cena no meu trabalho, bateram na minha porta cedo pela manhã. Um homem de terno me entregou um envelope. Eu já sabia o que era antes mesmo de abrir. Uma ordem de restrição. Sentei-me, li e, honestamente, achei que era uma piada. Estava redigida de forma a me pintar como um controlador excelente que explodiu porque ela estava tentando seguir em frente. Segundo os papéis, eu era hostil, imprevisível e propenso à violência, e ela afirmava temer por sua segurança e pela de Tyler. Mas aqui está a parte que me tirou imediatamente do estado de apenas ignore-a. Ela tentou fazer parecer que foi ela quem terminou comigo. Ela apresentou os papéis dizendo que eu me tornei violento depois que ela tentou ter uma conversa civilizada sobre nossa separação. Não mencionou que eu entrei no apartamento e ela me apresentou como seu maldito colega de quarto, nem como Tyler começou a falar demais, nem as coisas que seu tio contou. Não disse nada disso. Liguei imediatamente para a administração do prédio e perguntei se havia gravações do corredor. Felizmente, uma das câmeras externas gravou a entrada do meu andar, e foi aí que vi, Tyler havia voltado 2 noites antes de ser emitida a ordem de restrição. Ele veio ao meu apartamento, tocou a campainha com um sujeito aleatório e, quando ninguém abriu a porta, foram embora depois de ficar ali parados por 5 minutos. Então, como eu sou ameaça, quando ele aparece na minha porta depois de tudo o que aconteceu? Enviei o vídeo para um amigo advogado que me ajudou a redigir uma resposta e anexar todas as provas que eu tinha. Tudo foi incluído. Não havia qualquer assédio, ameaça ou violência contra ela. Enquanto isso, um amigo, com quem eu nem sabia que ela ainda mantinha contato, me procurou. Disse que Tyler andava dizendo que eu era mole demais para manter uma garota como Jennifer sob controle, e que sabia que ela eventualmente voltaria para ele. Tyler até ria da briga, dizendo que eu tive sorte de Jennifer ter interrompido antes que ele realmente começasse a me bater. Não me lembro que tenha sido assim, e o traseiro dele menos ainda, mas suponho que Tyler seja do tipo que fala muito e faz pouco. Meu amigo me disse que esse não era o primeiro truque que Tyler aplicava. Aparentemente, o padrão dele era reaparecer na vida das ex-namoradas quando estavam inseguras ou quando o relacionamento delas estava em crise. Ele se fazia de bom moço, fingia que queria conversar e depois fazia com que pensassem que ainda sentiam algo por ele. Me deu nojo, sinceramente. Alguns dias depois, obtive a confirmação do que já suspeitava. Uma antiga colega de quarto da Jennifer, alguém com quem eu nunca tinha realmente falado, mas com quem tínhamos amigos em comum, me enviou uma mensagem direta. Disse que se sentia mal por não ter me contado nada antes, mas que achava que eu merecia saber. Segundo ela, Jennifer já estava se encontrando com Tyler meses antes daquela noite no meu apartamento. Disse que Jennifer desaparecia nos fins de semana e dizia a todos que ia visitar a família, mas sempre havia recibos de Uber, chamadas no meio da madrugada e até algumas ocasiões em que chegava em casa com presentes que não explicava. Para piorar, encontrei uma conta de e-mail antiga que usávamos para ajudá-la com aplicações para trabalhos freelancers. Estava limpando arquivos para liberar espaço e notei que ela não tinha feito logout no meu laptop. A caixa de entrada tinha recibos de Uber para a região de motéis, entregas da Amazon para motéis e até uma fatura de uma reserva de jantar elegante datada semanas antes da briga. Tudo isso pintava o mesmo quadro, ela estava ativamente me traindo, mentindo sobre isso e queria usar meu apartamento para ser infiel, talvez algum tipo de fetiche, se é que já não o havia feito. Decidi iniciar o processo para rescindir o contrato de aluguel. Felizmente, meu trabalho tem um escritório satélite em outra parte da cidade, então pedi a transferência. Mas toda essa situação se tornou tão exaustiva que não quero continuar lidando com isso. Não quero mais cruzar com os amigos dela e, com certeza, não quero continuar morando no mesmo apartamento com tudo que sei agora.
Até agora, meu advogado está lidando com tudo relacionado à ordem de restrição, já que ela não apresentou nenhuma prova de perigo real e o vídeo mostra exatamente o contrário do que ela alegou. Estou certo de que a ordem será anulada. O fato de Tyler ter aparecido novamente ajudou muito. Toda essa situação foi um desastre, mas pelo menos agora tudo está claro e estou seguindo em frente. Estou procurando um apartamento novo, minha transferência no trabalho foi aprovada e cortei todas as conexões mútuas que ainda tinham contato com ela. Se acontecer algo mais, eu publicarei. Atualização 3. Há mais drama na minha história, mas agora estou falando do tipo de drama com polícia envolvida. Então, no início desta semana, recebi uma mensagem da senhora que morava na unidade logo abaixo da minha. Sempre tivemos uma boa relação, coisas de vizinhos, como pegar pacotes um para o outro ou conversar no corredor. Ela me escreve dizendo: "Ei, acho que o cara com quem você brigou voltou." Achei que ela estivesse confundindo com outra pessoa, mas não, ela disse que Tyler havia voltado. A propósito, ela já sabia sobre a situação, pois havíamos conversado sobre isso antes. Ele parecia zangado e estava andando de um lado para o outro no corredor. Aparentemente, começou a bater na porta gritando alguma coisa, mas eu já não morava mais lá. O cara começou a bater na porta e gritar até que o novo morador daquele apartamento saiu. Naturalmente, esse cara não fazia ideia de quem era Tyler e mandou ele se afastar. Começou uma briga verbal, minha vizinha ouviu tudo e acabou chamando a polícia. Eu só fiquei sabendo disso um dia depois, quando ela me contou. E acontece que Tyler foi preso. As acusações não eram graves, invasão de propriedade e resistência quando a polícia chegou, mas foram suficientes para lhe causar alguns problemas. O prédio também está levando isso a sério agora, vão implementar algumas medidas de segurança. Um pouco tarde, já que não moro mais lá, mas antes tarde do que nunca. O que realmente me convenceu foi o que veio depois. O primo da Jennifer entrou em contato comigo. Eu o conheci uma vez em um jantar de família, parecia boa pessoa, mas nunca mais conversamos depois disso. Ele me mandou uma mensagem de repente, depois de saber de tudo o que estava acontecendo no evento familiar, para me dizer que, infelizmente, eu não sou o primeiro cara a quem isso acontece. Segundo ele, Jennifer tem um padrão, ela se cala numa relação quando não está feliz, evita a confrontação e, em vez de enfrentar os problemas reais, começa a se reconectar com um ex. Em seu último relacionamento, fez exatamente a mesma coisa até ser descoberta e o cara terminar com ela. Não tenho certeza se escreverei outra atualização depois desta. Já disse o que precisava dizer e, neste ponto, estou apenas focado em seguir em frente. Se acontecer algo mais, avisarei, mas espero que esta seja a última vez que eu tenha que pensar em tudo isso. Atualização 4. Depois de todo o drama, as cartas de advogados, as ameaças da ordem de restrição e o desaparecimento dela como se quisesse uma segunda rodada, achei que tudo havia terminado. Achei que finalmente tinha conseguido o silêncio pelo qual estive pedindo desde a noite em que expulsei minha ex e Tyler da minha casa. Mas o fechamento nem sempre vem de forma limpa, às vezes ele se infiltra através de pessoas que você mal se lembra ou com quem não fala há tempos. No meu caso, veio de uma pessoa que ainda tem em comum com a Jennifer. Ela me enviou uma mensagem curta dizendo que na época não queria se envolver, mas achou que deveria me contar o que aconteceu depois que cortei todo o contato. Aparentemente, uma vez que tudo explodiu e a história com Tyler começou a desmoronar, Jennifer arrumou suas coisas e desapareceu da vida da maioria das pessoas. Não explicou nada, simplesmente foi embora. A colega de quarto disse que tudo virou um caos rapidamente porque o contrato de aluguel estava vencendo e Jennifer deixou todos na mão. Depois veio a próxima parte, Jennifer tentou voltar com Tyler. Segundo o que essa pessoa me contou, não durou muito. Acontece que Tyler não era apenas um palhaço manipulador, era perigoso. Depois que Jennifer se mudou para a casa dele por um tempo, a ex dele anterior reapareceu, desta vez apresentando acusações reais de violência, não apenas empurrões ou gritos, mas acusações sérias. Aquele mesmo palhaço, com o sorriso mais estúpido e o traseiro mais mole que já chutei, embora ache que foi o único que já chutei na vida, agora estava enfrentando audiências no tribunal. Não havia ninguém no mundo que merecesse mais isso do que Tyler. Sobre Jennifer, não sei muito mais, porque depois da tentativa dela de colocar uma ordem de restrição contra mim, ela não tentou mais nenhum tipo de contato. Continuo recebendo informações, porque é assim que essas coisas são, alguém sempre precisa te contar algo. Mas o que sei é que ela está morando com o pai dela no momento. Aparentemente, a mãe pediu o divórcio do pai e ela está morando com ele. Não sei se esse divórcio tem algo a ver com minha história ou não,
É aí que termina minha rede de espionagem. Mas não quero pensar que sou tão importante ou tão poderoso a ponto de uma boa e bem timida patada no traseiro ter causado tantas repercussões. Na minha vida amorosa, tenho saído um pouco com algumas garotas, mas nada sério por enquanto, apenas alguns encontros e só. É difícil voltar a confiar quando você descobre que foi traído durante tanto tempo. Não sei se essa ferida algum dia vai se curar completamente ou se vai ficar assim para sempre. Olá, gostaria de ouvir de outras pessoas, não importa se são homens ou mulheres, como conseguiram superar uma infidelidade e voltar a ter relacionamentos sérios depois disso. Talvez ouvir as experiências dos outros me ajude a me sentir mais confortável com a minha própria situação. Talvez só seja necessário mais tempo ou simplesmente seja difícil voltar a confiar em alguém. Atualização 5. Não é que eu goste de continuar fazendo atualizações sobre minha vida, mas acho que esta será mais agradável, então estou feliz por sentar e escrevê-la pela primeira vez. Sempre há uma primeira vez para o traseiro piscador, como começaram a chamar o Tyler. Deram a ele 30 dias de prisão, mais uma multa, mais trabalho forçado, trabalho comunitário, pelo seu caso de violência. Não sei com que tipo de criminosos ele estará lá dentro, porque não é como se o tivessem levado para uma prisão de segurança máxima, mas há chances de que alguém lhe dê uma boa surra lá dentro. Quer dizer, uma boa surra em alguém tão arrogante como Tyler não se nega a ninguém, não é? Não é muita coisa, mas eu já estou feliz. Estou satisfeito com o tanto que me senti bem ao ter chutado o traseiro dele aquela vez. É difícil colocar em palavras, você precisa sentir para saber do que estou falando, mas foi uma experiência quase religiosa, a sensação do seu pé ganhando impulso, impactando em cheio com a sola no traseiro dele, vê-lo ser lançado para frente e quase cair de cara no chão do corredor. É algo que eu recomendo, mas somente para pessoas que realmente mereçam, como por exemplo, tipos como Tyler, que piscam o olho para você porque estão prestes a dormir com a sua namorada. Para esse tipo de cara, é necessário usar essa técnica. Devo dizer que estive lendo as sugestões de vocês sobre infidelidade e como voltar a confiar, e ao que parece seria necessário fazer terapia. Não digo que não queira seguir esse conselho, mas é que nunca considerei ir para terapia. Será algo que preciso pensar. Atualização 6. Acho que faz 3 anos desde que fiz minha primeira publicação, talvez um pouco mais, não revisei com detalhe, e muita coisa mudou nesse tempo, enquanto outras continuam iguais. Para começar, acredito que comecei a me curar, porque dei uma nova chance de estar em um relacionamento novamente. Acho que estou levando isso devagar, mas foi o melhor. Começar um relacionamento em um estado mental mais saudável foi, com certeza, a decisão certa. O que não mudou é a dinâmica entre Jennifer e o traseiro com marca de sapato. Durante todo esse tempo, Jennifer voltou a sair com alguém e voltou a traí-lo com Tyler, o mesmo de sempre. Mas algo mudou desta vez, Tyler decidiu deixar uma lembrancinha para Jennifer por tantos anos de relações adúlteras. Sim, ele bateu na Jennifer. Mas sabe o que eu descobri? Que Jennifer decidiu não apresentar denúncia, mesmo depois de Tyler tê-la deixado novamente. Minha surpresa é nula, porque é evidente a relação tóxica entre eles e isso, para mim, já parece o mais normal do mundo. É tão normal quanto imaginar que, provavelmente, esta seja mesmo minha última atualização. Quer dizer, poderíamos chegar até a atualização número 73 e seria basicamente um copia e cola desta aqui. Por isso, encerro aqui. Só quero que você imagine esta atualização se repetindo várias vezes, e provavelmente se aproximará bastante da realidade.